A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o tema do seu comentário? Nosso tema de hoje é o gato escondido com o rabo de fora. Vamos ao comentário. Bom, nós vamos ponderar 2 pontos. Um é a questão do projeto de lei 191 de 2020, apresentado pelo governo federal e em regime de urgência, que passou pela Câmara, que trata exatamente da exploração de mineração nas terras indígenas. E um dos destaques da justificativa desse projeto é que, diante do conflito bélico que estamos tendo entre Ucrânia e Rússia, seria uma das oportunidades que o Brasil teria para ficar autossuficiente. Mas é de uma justificativa tão infantil, tão absurda, que o presidente da República quer esconder o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo é entrar na Amazônia como um todo e aí poder conseguir entrar em algumas situações para mineração e encontrar ouro. Essa questão do potássio, que é o primeiro elemento que eles consideram necessário para fertilizante, é impressionante como o governo tem consciência de que estamos passando por um momento de muita desinformação da sociedade. Para se ter uma ideia, 95% do nosso potássio, que é usado em fertilizantes, eles são importados, mas em compensação, nós temos 2 bacias sedimentares de potássio que fica na Amazônia, Solimões, né, no Rio, e a bacia de Sergipe. Essa quantidade de extração de potássio dá para que o Brasil possa ter potássio suficiente até 2100. Então essa desculpa já não vale. Porque se o governo tivesse preocupação em querer ter soberania na autossuficiência, principalmente no fertilizante, ele não teria privatizado, vendido a nossa unidade de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul. Metade da produção dessa unidade federativa de fertilizantes nitrogenados era o suficiente para produzir metade do que nós importamos. Então a nossa soberania começa primeiro com autossuficiência em petróleo, na atividade, na construção de outras refinarias. Começa por aí. E depois vem o quê? A necessidade de fazer uma política voltada para defender economicamente o país e, naturalmente, participar do mercado externo. Essa desculpa que tudo é atrelado ao dólar, isso é conversa para boi dormir, porque, na realidade, só está atrelado para subir. Não fica atrelado para descer. É impressionante essa política da Petrobras e de qualquer outro produto. Para ter justiça econômica, o salário deveria também ter essa oscilação. Já passamos por um projeto parecido que deveríamos ter um gatilho também salarial. No momento que o dólar sobe, o salário aumenta aquela cifra de percentual. No momento que ele desce, o salário também desce. Mas vejam aí, o governo agora resolve retirar parte dos impostos do combustível, tentando baixar. Outra conversa para boi dormir, porque já o governo federal fez um projeto de lei que retirou os encargos federais do botijão de gás há 6, 8 meses atrás e não derrubou o preço. E não vai derrubar. Por que não vai derrubar? Porque o mercado é livre, não tem uma interferência direta do Estado, a não ser em situações abusivas. Então, o que é que se vai criar em Caruaru? Um cartel. É isso que se discute. Qual é o poder que o Estado tem de interferir diretamente no preço? Nenhum tem, apenas quando não há justificativa para o aumento. E o PROCON não tem fiscal suficiente nem para fiscalizar Caruaru, no sentido de todos os postos, não é? Mas deveria se fazer um caso exemplar
para que outros postos não corressem na ideia do preço abusivo. E para concluir, e por isso nós tivemos aquele ato pela terra, exatamente questionando esse projeto de lei. E para concluir, é impressionante como a mídia, a grande mídia, está voltada não para fazer notícia, mas para vender notícia, fazer publicidade da guerra. Primeiro, quando os Estados Unidos dizia que entrou no Iraque para verificar armas químicas, sabe onde é que estão essas armas químicas? Estão exatamente na Ucrânia. E segundo o representante dos Estados Unidos, disse que são laboratórios biológicos, para teste biológico. Veja onde é que estava escondido os laboratórios de armas químicas. E o governo americano agora diz que era para testes biológicos. Por que na Ucrânia? Não é? E aí foi invadido Iraque desnecessariamente. Então, para se ter uma ideia da fantasia que estão colocando para comover o mundo, colocar uma criança sozinha que andou, segundo a publicidade, andou uns 15 ou 20 quilômetros para atravessar a fronteira. Gente, quem foi que botou aquela roupa naquele menino com agasalho, com chapézinho tudinho? Quer dizer que a família não tinha um casal de vizinhos que pudesse conduzi-lo até a fronteira para onde ele iria para a casa dos parentes? Quer dizer, ninguém se preocupou com a criança sozinha? Cadê o sentimento de solidariedade ao seu vizinho? Ora, se eu tenho uma criança que está sozinha e eu quero ficar para resolver algumas coisas, eu peço para alguém o levar, acompanhar em tal família. Mas fazer aquilo que foge à lógica. Uma criança precisa comer, precisa beber água, né? Ela veio bem trajada, com toda a roupa de frio. E colocar ela sozinha, ela poderia estar chorando sim, o choro não é mentira. Mas por que um casal não pegou aquela criança e conduziu dentro da sua família lhe dando a atenção necessária? Então é preciso que façam uma reportagem onde o mundo tem acesso às informações de um lado e do outro, do jeito que um soldado ucraniano, não é? Que está mesclado de nazista, tem filho, tem família, tem tudo. Existem as famílias dos soldados russos, namorada, noiva, esposa, avó, que estão sentindo a falta daquele filho, daquele irmão, que não tem a certeza que voltará. É preciso que a notícia se transforme em uma engenharia de informação e não uma engenharia para vender um produto chamado notícia. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 51 minutos. 1h51 em Caruaru. Vamos às participações dos ouvintes. Tem aqui o José Santos, tá dizendo: eu acho que já está na hora de bombardear Moscou. Olha, quando você diz que já está na hora de bombardear Moscou, lembre-se de o seguinte: você sabia, por exemplo, que a Iugoslávia foi bombardeada pela OTAN, pelos Estados Unidos, durante 75 dias? E que usaram, na época, o chamado urânio empobrecido, matando 1.700 civis e entre eles 400 mortes? Você sabia que dos 248 conflitos armados em 153 regiões do mundo, 81% iniciou com os Estados Unidos, belicamente falando? Então você precisa primeiro, para que você possa tecer uma opinião, e antes de colocar a paixão nela, você coloca a história. E quando eu coloco esses fatos, eu não estou me posicionando, eu estou cobrando da grande mídia, do universo, as informações verdadeiras. E o que é que está acontecendo? E para concluir, como eu disse em comentários anteriores, procure saber quem é o batalhão de Azov. Mensagem aqui do Antônio, do bairro Petrópolis. Professor, boa tarde. Para mim, Lula foi o melhor presidente, principalmente para Pernambuco. Só que eu acho que ele pisou na bola ao chamar Alckmin para ser seu vice. Alckmin, que em outras campanhas chamava o PT de partido de corruptos e ladrões e dizia PT nunca mais.
Isto aí talvez seja um dos motivos da queda de Lula nas pesquisas. Antônio do Petrópolis. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, não há queda de pesquisa de Lula. Isso é fato. Você sabe por que não é pesquisa de Lula? Porque eles têm pesquisas internas e sabem disso. Pode ficar tranquilo. Segundo, essa estratégia de Lula colocar Alckmin, lembre-se que sua opinião hoje, a minha opinião hoje, é embasada nos hábitos sociais e na realidade do tempo e espaço do agora. A minha opinião daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser alterada de acordo com a realidade que você está vivenciando. No passado existia uma realidade política e hoje existe uma realidade muito maior, não é? Então é preciso entender que a estratégia de Lula em trazer Alckmin, primeiro desconstrói o argumento da extrema-direita e dizer que o PT de Lula é xiita ou é comunista. Mandar aqui abraços para o ouvinte acompanhando a gente. Aqui tem Givanilda Quitéria deixando boa tarde pra gente. Muito obrigado, Givanilda. Se quiser falar aqui de onde você é, pode escrever aqui na nossa transmissão do YouTube, aliás, do Facebook, nesse caso ela tá na fanpage da gente. Um abraço para o Líbero Consorte, também deixando aqui a informação que eu acho sensacional essa. Não importa de onde venha a guerra, ela nunca será justificada. Como foi dito? O ouvinte diz que não importa de onde venha a guerra, ela nunca será justificada. Veja bem, eu concordo com você no sentido humanitário, mas faça uma pesquisa de como se construíram as nações. Faça uma pesquisa de como foi que o Brasil ficou independente. Por que é que nós temos datas oficiais comemorativas, datas cívicas? Veja como foi que Pernambuco ficou independente. Por que morreu Tiradentes? Por que nós tivemos a guerra dos Guararapes? Por que tivemos as guerras dos Farrapos no Sul? Por que o Brasil participou de luta armada contra a Argentina para querer as terras de Cisplatina? Procure saber como foi construída as religiões. Você vai encontrar na humanidade, em nenhum momento, uma construção territorial que foi feita com humanidade e oração. Foi feito na base do extermínio, da guerrilha. Tá certo? Então, eu concordo com você, mas não é isso que a história nos diz. Mensagem aqui do Índio Agagiane. Boa tarde a todos, estamos em João Pessoa. Professor, chegar a um ponto só na Amazônia, tiver só água e alimento para o povo, nós vamos deixar beber água e comer por causa do meu povo indígena? O senhor conhece alguma reserva indígena da Amazônia? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, você tem que aprender a entender que você não parece que você deixou de lado o aprendizado indígena. Porque o índio consegue viver com a natureza, explorar a sua existência sem acabar com a natureza, não é? Claro que isso é uma falácia do governo federal dizer que vai explorar mineração para o bem-estar do país. Não, ele quer explorar ouro. É diferente. Ele quer ganhar comissão nas empresas mineradoras. Veja que coisa louca. O presidente era para estar apresentando um projeto que fizesse o desenvolvimento econômico sustentável com o meio ambiente. Mas ele está defendendo interesse privado. Isso é loucura, né? Então é preciso entender que tem que existir a lógica, por exemplo, você hoje tem a obrigatoriedade de que em cada espaço ambiental você tem que ter 20% de reserva ambiental. Veja, foi a primeira vez em séculos que por causa do desmatamento o Brasil teve tempestade de areia. Isso é um absurdo. Mensagem aqui do Josinaldo, do Maria Auxiliadora. Boa tarde, aqui é Josinaldo. Será que, enfim, o índio vai defender esse desgoverno? Um governo que mascara e persegue os povos indígenas? Abraço e sempre na escuta. O Jorge do Agreste de Pau Santo mandou aqui. Bolsonaro monta palanque com Anderson e com Gilson. Deixa eu ver aqui só a mensagem aqui do Jorge do Agreste de Pau Santo.
rapidamente, que inclusive é no blog aqui do Magno Martins, que também comenta aqui no programa Cultura Informa. O presidente Jair Bolsonaro acaba de convocar o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, que é do PL, e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, para serem os seus candidatos ao governo do estado e ao Senado Federal em Pernambuco, respectivamente. Na ocasião estavam presentes o deputado federal André Ferreira, que é do PSC, o deputado estadual Coronel Albuquerque, que também é do PSC, o presidente da Embratur, Carlos Brito, o diretor da Embratur, Silvio Nascimento, e o secretário da agência, Eduardo Machado. Professor, seu comentário sobre esse palanque aqui do Anderson e do Gilson. Que a gente já esperava, né, André? Exatamente. Olha, primeiro, é uma decisão normal, legal até, para a disputa eleitoral. Ele está querendo armar o palanque em Pernambuco e ele encontrou exatamente essas pessoas que são semelhantes, que concordam com o projeto de Bolsonaro, né? O projeto político e econômico que até agora, nesses 3 anos e meio, não deu o resultado esperado em nenhum setor. Agora vamos ver durante a eleição se o povo ainda vai acreditar que esse projeto poderá vingar. Cabe ao povo decidir, mas é normal fazer a engenharia eleitoral, né? Mandar um abraço aqui ainda dentro da mensagem do Jorge, de Agreste Pau Santo. Essa mensagem aqui, Dido, pergunta aqui se tem risco do povo brasileiro passar necessidade por causa desta guerra, ou seja, falta de emprego, alimentação e outras coisas? Tem, vou lhe explicar por quê. Primeiro, porque nós não somos uma ilha. Havendo retenção de matéria-prima, nós vamos ter retenção de produto. Havendo retenção de produto, nós vamos ter retração no comércio. Naturalmente, vamos ter oscilação, sim, principalmente para baixo no que se refere à empregabilidade, a produtos. Para você ter ideia, esse aumento de gasolina, por exemplo, e vamos e convenhamos que antes da guerra, antes do dólar já aumentava, né? Aliás, até lembrei agora, o país, né, onde a gasolina é mais cara é em Hong Kong, custa R$14 e pouco um litro, né? Depois vem, se eu não me engano, Hong Kong e vem Holanda. Holanda que é mais caro. Mais barato nós temos aí a Venezuela. E um detalhe interessante, como isso afeta drasticamente a geopolítica mundial e o nosso comércio. Antes a Europa reconheceu Guaidó como presidente da Venezuela. Só que na hora de fazer acordo para querer o petróleo, quem é o presidente é Maduro. Então, de certa maneira, veja, isso já alterou uma relação conflitante. Imagine a relação comercial, onde nós temos uma dependência do gás natural, do milho, né, do fertilizante. O agronegócio, por exemplo, se não tiver fertilizante em tempo, poderá parar a sua produção. Parando a produção, naturalmente, vai ser afetado o comércio como um todo. Mensagem aqui do Fernando Batista, está dizendo o seguinte: boa tarde a todos, assunto bastante relevante, pois o Brasil é um dos países que mais coloca recursos em educação. E aqui para o professor, creio que o professor está com saudades dos tempos de Sarney, com os famosos gatilhos. Professor, o Estado tem que ser sempre o mediador e nunca o provedor, pois quanto menos Estado, mais o cidadão é livre. Quanto mais intervenção do Estado, mais o cidadão é escravizado. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Se você tirar o Estado, vem a barbárie comercial. O cara vai fazer o que quiser, vai precarizar o emprego, não vai respeitar. Imagine o Estado sendo o mínimo. O Estado tem que ser forte, tem que ser provedor, sim, de políticas públicas, interferir na economia quando ela está prejudicando o cidadão. Né? É preciso... Está aí agora. Gente, parem com essa, digamos assim, imaturidade de achar que o capitalismo é livre. O capitalismo é o sistema que mais usa o Estado. Usa o Estado diariamente. Para empresas quebradas, investimento, empresas milionárias que tomam dinheiro emprestado pelo BNDES, dinheiro público, para pagar com juros baixos em tantos anos. Então o Estado é necessário para dar segurança ao cidadão na saúde, na educação e na formação funcional do cidadão e da cidadã brasileira.
mandar aqui um abraço para os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui. Tem mais ouvintes aqui. O Antônio Joanes, muito obrigado pela audiência. O Salatiel Braga também acompanhando a gente. Jardel Torres, muito obrigado pela audiência. Mensagem aqui do José Filho, de Gravatar. Boa tarde, professor. Se nós temos uma quantidade de matéria-prima de fertilizante porque governos anteriores não resolveram usar, para que hoje não precisemos de importar ou melhor, para que hoje precisamos de importar tanto fertilizante da Rússia? José Filho, de Gravatar. José Filho, sabe por quê, Zé Filho? Eu vou te dizer. O PT começou a construir, o governo do PT de Lula e Dilma, começou a construir uma unidade de fertilizantes nitrogenados, que já construiu 82%. Essa usina ligada, digamos, essa fábrica ligada à Petrobras, foi vendida agora por Bolsonaro. Sabe a quem? A Rússia. Sabe como é o nome do grupo que a comprou? Akron. Sabe quem é o presidente dono? Um deputado russo. Esse é o problema. O PT está querendo, o governo Lula e Dilma quis dar autossuficiência. Bolsonaro acabou com a autossuficiência. Com essa unidade de fertilizantes produzindo, nós importaríamos apenas a metade de que estamos importando hoje. A gente tem aqui mais mensagens por aqui. O pessoal aqui, o Índio também está conosco acompanhando no nosso Facebook da Rádio Cultura. Lembrando, você que não acompanha a gente ainda no Facebook, pode ir lá seguir a nossa página. Você que ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, faça sua inscrição, ative também o sininho para você acompanhar a gente. Aqui o José Pedro Pontes também está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado. Aqui ele coloca assim, né? Parece que o professor não gosta dos Estados Unidos e nem da OTAN, mas quando sai aqui de férias, vai para Nova York, bom, e Paris. Eu não sei se o professor foi para lá, né? Então a gente não pode afirmar isso, né, professor? Se for também, me deu uma carona. Não, eu já fui, mas já fui para Milão, mas nunca fui na época de estudante. E fui por causa do projeto acadêmico que estávamos fazendo, não foi como turista, não. Mas olhe, quando ele se refere Eita, repete um pouquinho o início, que eu esqueci uma coisa interessante que ele falou. O Ellison, boa tarde a todos da cultura. Muitos países do continente africano vivem em guerra constante e não têm a mesma repercussão. E não é apenas guerra bélica, é também guerra alimentar. Pois é. Veja que coisa impressionante. Vocês sabiam, por exemplo, que nós temos 7,9 bilhões de pessoas no planeta. 2.189.000 pessoas são trilionárias no planeta. Metade da fortuna dessas 2.000 e poucas pessoas daria para acabar com o déficit habitacional e a fome no planeta. E um dado interessante, o Brasil, por sua vez, tem 90 bilionários, que a soma da fortuna deles é igual ao salário e à renda de 229 milhões de brasileiros. Esse é o problema, essa desigualdade. Aqui o Renato do Vassoural. Pergunte ao professor qual foi o desenvolvimento sustentável que o PT fez. Que eu saiba, o sustentável foi para sustentar o grupo deles e dos empresários que foram presos com eles. Primeiro você colocou uma coisa interessante, os empresários. Geralmente se coloca corrupção, só coloca Estado. Essa é a primeira questão. Do ponto de vista empresarial e do ponto de vista político, a principal figura que deveria estar presa foi inocentada em 24 processos, que foi o caso de Lula. E a sustentabilidade do Brasil, sim, começou a se pensar no momento se conseguiu, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal foi exatamente a autossustentabilidade em petróleo. E quem o descobriu? Quem fez? Lula, o governo Lula. Para onde Dilma queria que fosse 5% do pré-sal para a educação. O que está acontecendo com a Petrobras hoje? Foram 106 bilhões de reais que foram para os investidores privados. Esse é o problema. Professor, muito obrigado por sua participação nesta quinta-feira. A gente vai se encontrar na segunda-feira que vem. Segunda-feira. Até segunda-feira, André Santiago. Até segunda-feira, Dido Montenegro. E até segunda-feira, ouvintes do Cultura Informa. Forte abraço.